Fala galera, vocês estão bom? Eu tô bem, espero que vocês também. Para quem não me conhece ainda, eu sou o professor Matheus Rocha. Nessa aula a gente vai aprender um pouco sobre o processo de formação dos solos, o que é propriamente dito um solo, e também a gente vai ver os horizontes, as camadas que compõem um solo. Então, bora lá! Bora, Bill! Bora, Bill! Bora, filho do Bill! Aqui o filho do Bill, ali a mulher do Bill. E aqui o Bill. Bora, Bill! Bom, para começo de conversa, a gente precisa entender o que seria propriamente dito solo, né? É verdade. Pense assim, galera, o solo seria a parte ali mais superficial que a gente tem da Terra. Então, quando você vai, por exemplo, numa área rural, um campo, e põe a mão ali na terra, aquilo que você está pegando ali do chão é o solo. E você vai perceber que o solo não é uma coisa homogênea, não é uma coisa única. Ele é formado ali por pedacinhos pequenos. A gente chama de sedimentos, ou seixos. Nada mais são do que pedaços pequenos de uma rocha. Então quando você põe a mão ali no solo, você está pegando ali pedaços pequenos de uma rocha que deu origem àquele solo. Porém, o solo não é só isso. É? Sabia não? Ele vai ser essas partículas pequenas da rocha, que são sedimentos, os seixos que a gente dá o nome. Então são esses sedimentos mais outros elementos, como matéria orgânica, né, que são restos de animais mortos, Ai, bicha, que nojo! de folhas, água, próprio ar, minerais. Então tudo isso junto, né, pequenos sedimentos, pedaços da rocha, matéria orgânica, água, ar, tudo isso junto, nessa camada superficial ali da Terra, é o que a gente vai dar o nome então de solo. E ele vai ter uma formação, né, que a gente vai dar o nome de pedogênese. Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso, né? Mas para entender bem sobre os solos, a gente precisa também saber. Por que é importante saber sobre isso? Estudar sobre os solos. Por que isso é importante? Isso é importante. Galera, é muito fácil a gente pensar na importância do solo quando a gente para refletir. Ah, se a gente pudesse. Se a gente pudesse assim. Se a gente tivesse o poder de a gente. Né? Sobre como a gente consegue utilizá-lo no nosso dia a dia para várias atividades econômicas. Basicamente, o solo é um recurso natural indispensável para a nossa sobrevivência. Desde lá os primeiros seres humanos, as primeiras sociedades, o desenvolvimento da agricultura, as primeiras cidades surgindo, o solo sempre foi fundamental para todos esses processos históricos. E até hoje ele é fundamental para a gente. Bom, por quê? Primeiro, a gente pode pensar que a gente vai plantar, cultivar os alimentos sobre o solo. Então já parte daí a sua importância. Sem o solo não tem cultivo de alimentos. Ele é importante também como um reservatório de água. Por exemplo, a água da chuva, quando ela infiltra ali na terra, que seria o solo, ela vai ficar armazenada em partes mais profundas. A gente chama de lençol freático, né? Esses reservatórios subterrâneos, que a gente também dá o nome de aquíferos. Então é um reservatório de água, outra importância. Sobre o solo que a gente vai desenvolver várias edificações, construções, casas, prédios, tudo que você imaginar sobre o solo. O solo também tem uma importância que muita gente não sabe. Ele é fundamental para armazenar ali carbono. Vários materiais, minerais, elementos a gente tem ali no solo. Quando a gente vai fazer um desmatamento, degradar o solo, e vai ter um vídeo, né, sobre degradação, tipos de conservação do solo, uma das consequências é uma liberação muito grande de um gás do efeito estufa, que vai intensificar o aquecimento global, que é o dióxido de carbono. Então, proteger e conservar o solo também é muito importante nesse sentido, para contribuir, para amenizar ali os problemas do aquecimento global, das mudanças climáticas. Então, são vários exemplos que eu dei para vocês, para a gente perceber como os solos são fundamentais para a nossa sobrevivência. Tudo tranquilo até aqui, já entendemos o que seria o solo e também um pouquinho da sua importância. Agora a gente precisa refletir sobre o processo de formação do solo, que é super fácil e tranquilo. Só que eu tô tranquilo, cara. Tô tranquilaço. Esse processo de formação do solo, galera, a gente vai dar o nome de pedogênese. Pedo vem ali então do grego, que significa solo, e gênese, origem. Então é a origem do solo, pedogênese. Assim também como a pedologia, pedossolo, logia, estudo, é o estudo do solo. Galera, a pedogênese, que é esse processo de formação do solo, vai envolver ali vários elementos, fatores super importantes. Um deles, é claro, é o material de origem, de onde vem o solo. Falei para vocês aqui então, em slides anteriores, que o solo ele é formado ali por sedimentos, seixos, que são fragmentos, pedaços pequenos de uma rocha. Então o material de origem de um solo vai ser uma rocha. Então essa rocha, quando ela é quebrada, fragmentada, seja por elementos naturais, como a chuva, o sol, o vento, até mesmo elementos antrópicos, humanos, a ação humana, quando esses elementos quebram, fraturam, fragmentam uma rocha, vai dividir essa rocha em pedaços menores. Esses pedaços menores são sedimentos, que são a origem do solo.
Então, para você entender a formação do solo, é importante que você saiba que ele vai começar a partir, então, do intemperismo, que é esse processo de quebra e fragmentação. A gente tem aula aqui no canal, card aqui em cima, sobre os agentes externos, a gente fala sobre intemperismo, que é esse processo de quebra e fragmentação das rochas. Quebrou, fragmentou as rochas, pequenos sedimentos. É daí, então, que o solo começa a ser formado. Então, a gente precisa de um material de origem. O material de origem vai ser a rocha, que a gente vai dar o nome também de rocha-mãe, ou rocha-matriz, porque ela deu origem, né? Assim como a mãe dá origem aos seus filhos, a gente tem a rocha-mãe que vai dar origem ao solo. Beleza, para que o solo seja formado, ele vai precisar também de outros elementos. Ele vai precisar de um longo tempo, um longo período para ser formado. Então o tempo é um segundo fator para a gente pensar. Quanto mais antigo é aquele solo, a tendência é que ele seja mais profundo, seja mais extenso, porque ele leva muito tempo para ser formado. A gente vai precisar também do clima. Chuva, sol, vento, esses elementos do clima são super importantes para o solo ser formado. Então a água vai dissolver ali a rocha, vai fragmentá-la. O sol também vai fragmentar, fraturar aquela rocha. Então os elementos do clima, terceiro fator importante para a gente. A gente vai precisar também de vida, organismos vivos. Então restos de animais vegetais que morreram dão origem à matéria orgânica, que é super importante para o solo. A gente precisa ter atividade biológica, precisa ter organismos vivos. E um outro fator é o relevo. Se, por exemplo, você tem uma rocha que está numa região plana, isso vai facilitar a formação dos solos. Por quê? Se está numa região muito inclinada, a água da chuva, por exemplo, pode levar esse solo, essa rocha, não dando tempo para aquele solo ser formado. Então, quando está numa região mais plana, é mais fácil do solo ser criado, ser formado, porque não vai ter muito ali elementos retirando o solo, levando ele para outros locais. Então vai dar um tempo para que aquela rocha seja quebrada, fragmentada e o solo possa ter uma profundidade maior. Então Pedogênese reúne todos esses elementos aí que vão ajudar na formação do solo. Agora, se a gente quiser estudar o solo, a gente vai precisar fazer o que a gente chama de um corte sobre ele. Nesse corte, que a gente dá o nome de perfil, a gente vai conseguir visualizar cores diferentes, materiais diferentes que vão formar aquele solo. E cada camadinha de cor diferente, de origem diferente, com minerais, matéria orgânica, em quantidades diversas, cada uma dessas camadas com cores diferentes, características diferentes, a gente vai dar o nome de horizontes do solo. Então, os horizontes do solo vão formar esse perfil do solo, que é esse corte que a gente faz para conseguir estudá-lo. Se a gente, então, dá uma olhadinha nessa figura aqui que está ilustrando, a gente vai ver algumas camadas, né, cada uma representada com uma letra. Começando ali pela parte mais superficial, né, que é o horizonte O, e indo ali do A, B, C, até o D, onde a gente tem a rocha matriz, a rocha mãe. Então, pense aqui comigo. Quanto mais camadas, mais horizontes aquele solo tiver, mais antigo ele vai ser. Por quê? Tudo não começa com a rocha mãe. Se eu tenho acima ali da rocha matriz apenas uma camada, quer dizer que aquele solo é muito jovem, porque foi a primeira camada a se formar. Agora, se ele tiver, por exemplo, 3, 4 camadas acima da rocha mãe, quer dizer que ele é um solo muito antigo, por quê? Para formar essas várias camadas, precisa de muito tempo. Então, uma dica importante, na comparação dos solos, quanto mais camadas, mais horizontes, mais antigo e desenvolvido é aquele solo. Agora a gente vai dar uma olhadinha nas características principais de cada uma dessas camadas, de cada um desses horizontes que a gente tem no solo. Vamos começar então pela camada mais superficial que a gente tem dos solos, que é o horizonte O. Então esse horizonte O, que é o horizonte mais superficial, é o horizonte mais orgânico. Pode pensar assim também, né? O horizonte O de orgânico. Então é a camada mais superficial do solo. É aquela que a gente está pisando, vamos pensar dessa forma. E como é a camada mais superficial, é aquela então que a gente vai ter mais presença de matéria orgânica, porque é justamente ali nessa camada onde restos de animais, de vegetais vão ser decompostos e vão dar origem ao que a gente chama de humus. Humus é essa decomposição, o resultado da decomposição de matéria orgânica. Então é uma parte mais escura, que a gente dá o nome de humus. Por isso que esse horizonte O, ele costuma ser um pouco mais escuro. Então quando a gente faz ali o perfil do solo e analisa a parte mais superficial daquele perfil, vai perceber que ela tende a ser mais escura. Essa camada mais escura, esse tom mais escuro, é por conta do humus, que é a matéria orgânica que foi decomposta. Então basicamente esse horizonte O é formado por humus, essa matéria orgânica. Beleza, tem também, obviamente, muitos minerais que compõem ali o solo, mas basicamente isso. Outra coisa que a gente tem que pensar, esse horizonte O, ele vai ser mais profundo, mais extenso, dependendo do clima. Por quê? Porque quanto mais quente e úmido, mais umidade, mais chuva, mais água e calor, mais rapidamente essa matéria orgânica ela vai ser decomposta. Então a gente vai ter mais humus, vai ser mais profunda. Agora, quanto mais seco é aquele clima, menos chuva, menos água, eu não vou conseguir decompor com tanta rapidez aquela matéria orgânica e eu vou ter pouca vida ali. Então eu vou ter pouca matéria orgânica. O solo, o horizonte O vai ser mais raso, menos profundo, beleza? Essas características que a gente precisa estar muito atento. A partir dessas características do horizonte O, a gente consegue fazer um link com a floresta amazônica. Como assim? Eu acredito que vocês já devem ter ouvido aí que a floresta amazônica possui um solo não tão fértil assim, né? Um pouco mais pobre em nutrientes. Bom, mais ou menos isso. O que a gente tem que pensar? É que do ponto de vista da mineralogia, ou seja, da quantidade de minerais, realmente ali o solo da floresta amazônica
não tem tantos minerais, não é tão fértil assim. Vocês devem estar pensando, poxa, mas como que um solo que não é considerado tão fértil consegue sustentar uma floresta tão grande como a floresta amazônica? Porque é o seguinte, pessoal, a própria floresta amazônica fornece os recursos de que a própria floresta precisa. Como assim? Pensa da seguinte forma, eu tenho ali então as árvores, né, as plantas, e essa vida que eu tenho ali, essa vegetação, ela vai dar origem a folhas, galhos, troncos, que vão ser decompostos, esses restos da vegetação vão ser decompostos, e vão dar origem a matéria orgânica e muitos nutrientes na camada superficial do solo. Essa camada superficial de decomposição da matéria orgânica, a gente viu, né, dá o nome de humus, mas a gente também dá o nome de serrapilheira. É uma pilheira, né, uma pilha ali de restos de vegetais e também de matéria orgânica. Então, é a própria vegetação da floresta amazônica que fornece ali a matéria orgânica, os nutrientes de que ela precisa para sobreviver. Então, é um ciclo da floresta amazônica. Como chove muito também, ajuda a gente ter essa água para decompor e quebrar, fragmentar as rochas que dão origem ao solo e também ajuda no processo de decomposição da matéria orgânica. É a própria floresta que vai dar origem aos seus nutrientes, matéria orgânica que ela precisa. Legal isso, né? Que demais! Logo abaixo ali do horizonte O, a gente vai encontrar o horizonte A. Nesse horizonte A, galera, e daqui pra frente vocês vão perceber essa tendência, quando a gente vai indo mais profundo do solo, as partes mais profundas, quando a gente vai descendo as camadas, a gente vai percebendo que vai diminuindo a quantidade de matéria orgânica. Por quê? Porque estão mais distante da superfície, que é a fonte ali dessa matéria orgânica, os restos de animais e de vegetais. Beleza, ainda no horizonte A eu tenho uma quantidade considerável de matéria orgânica, mas não só isso. Eu vou ter também muitos minerais. Por isso que a gente vai chamar essa camada, esse horizonte A, de um horizonte orgânico mineral. Tem bastante matéria orgânica e também bastante minerais. Beleza? Por isso, orgânico, mineral. Então, eu vou encontrar principalmente ali minerais como argila, o silt, nessas camadas que a gente tem do horizonte A. Então, como eu tenho muitos nutrientes de matéria orgânica, eu vou ter então tudo que eu preciso para que as vegetações ali consigam sobreviver, as plantas, as árvores consigam sobreviver nessa região. Então, as raízes vão alcançar essa camada do solo, horizonte A, para conseguir buscar ali os nutrientes que ela precisa para sobreviver. Então, horizonte A com essas características, orgânico, mineral. Bom, e agora começa a ter mais lógica, né? As letrinhas aqui, porque horizonte A e depois horizonte B, isso mesmo. Eu tô passada, chocada. Meu Deus. Nesse horizonte B, eu vou ter muitos minerais, né? Argila, ferro, dentre outros, e vou ter pouquíssima matéria orgânica, quase nada de matéria orgânica. Então, olha só, é o conjunto desses três horizontes, O, A e B, que a gente dá o nome de solo. Por que os horizontes abaixo ali não são considerados propriamente ali um solo? Porque para a gente ter o solo, a gente precisa do quê? Matéria orgânica, sedimentos ali da rocha, né? Partículas menores das rochas. E é nesses três horizontes, nessas três camadas, que a gente encontra matéria orgânica e encontra também minerais e sedimentos das rochas. A partir ali do horizonte C, a gente já não tem mais matéria orgânica, então não dá para chamar de solo. Beleza? Então solo não são apenas pedaços da rocha. Então quando você pega uma rocha e quebra essa rocha em pedaços pequenos, não quer dizer que aquilo que você tem como resultado é um solo, não, porque vai ainda faltar matéria orgânica para desenvolver aquele solo, beleza? E agora, o horizonte C, já vimos o horizonte O, A e B, esses três vão dar origem ao que a gente chama de solo, então solos são essas três camadas que a gente viu, O, A e B, e o horizonte C não tem matéria orgânica, então ele não é considerado solo. Ele tem o que então? Apenas pedaços maiores da rocha matriz, da rocha mãe, que são seixos, os sedimentos. Então esses fragmentos grandes que a gente tem da rocha estão presentes ali no horizonte C, beleza? Não tem matéria orgânica, então não é solo. E abaixo dele vai ter o quê? Vai ter a rocha matriz, que é o que a gente vai ver agora, que é o horizonte D. Então o horizonte D, galera, é o horizonte que a gente chama de rocha matriz, é onde está a rocha. É isso, esse horizonte D. Tá vendo? É simples, é tranquilo, é onde está a rocha matriz, a rocha mãe. A gente dá o nome também de regolito. Vocês podem encontrar esse horizonte também sendo chamado de horizonte R, R de regolito. Mesma coisa que o horizonte D, que é onde a gente tem a rocha, beleza? Então ali basicamente é a rocha matriz. Cuidado, que a gente tem solos de dois tipos específicos. O solo que a gente chama de eluvial, esse nome estranho, mas é simples. O solo eluvial é aquele solo que foi formado onde tem a rocha matriz. Então, por exemplo, eu tenho aqui a rocha matriz e em cima as camadas do solo. Se aquelas camadas do solo foram formadas ali mesmo, em cima dessa rocha matriz, é um solo eluvial, quer dizer que ele foi formado ali. Mas o solo ele pode ser carregado pelo vento, pela água da chuva, por exemplo, e ser depositado em partes menores, a gente chama de bacias sedimentares ou nas planícies. Aí vai ser um solo aluvial. Por quê? Ele não foi formado onde a gente tinha a sua rocha matriz, a sua rocha de origem. Ele foi formado em partes mais distantes porque ele foi levado. Então é um solo aluvial. Eu falei para vocês então que aquele solo tem mais camadas, vai ser aquele solo mais antigo, não é? Então só para a gente fazer um comparativo, para ficar mais fácil, trouxe aqui uma ilustração. São dois solos, solo 1, solo 2. Percebam que o solo 1 ele vai ter um número maior de camadas do que o solo 2. Olha ali no solo 2, você vê embaixo pedaços da rocha, né? Seria ali então o horizonte C. E aí em cima você tem apenas uma única camada. Então é um solo com poucas camadas, é um solo mais jovem. Agora o solo 1, vocês vão perceber que ele tem um número maior de camadas. Eu nem estou vendo as rochas, né? Não estou vendo os pedaços de rocha, eu estou vendo assim
várias camadas, ali em cima também a camada mais escura, né? Que é o horizonte onde eu tenho mais matéria orgânica, né? Então só pra gente ver esse comparativo. Quanto mais camadas, mais antigo e desenvolvido é aquele solo. Quanto menos camadas, mais jovem e recente é aquele solo. Parou. Desculpa interromper, mas só para não deixar que vocês se esqueçam, se inscrever no canal, deixar o like, comentários, compartilhar o vídeo, isso ajuda demais a gente poder crescer com o nosso canal. Beleza? Conto com a ajuda de vocês e agora vamos voltar para a aula. Agora a gente tem que dar uma olhadinha nas propriedades. Porque os solos, eles vão ser diferentes de acordo com a sua formação, a sua origem, o clima, a região onde eles estão. E também ele vai ter particularidades, que são as propriedades do solo. A gente tem basicamente aí algumas das principais propriedades do solo. Começando pela cor do solo. A cor do solo já vai indicar muita coisa pra gente. Por exemplo, quanto mais escuro for aquele solo, a tendência é que ele seja mais fértil. Porque é um indício que ele tem mais matéria orgânica, né? Então, humus, que faz parte do horizonte O, por exemplo, dessa coloração mais escura, é um indicativo que a gente tem mais, então, matéria orgânica, vai dar mais fertilidade, ou seja, para a agricultura vai ser ótimo você produzir em cima daquele solo. Agora, se ele for mais amarelado, esbranquiçado, acinzentado, é um sinal que ele é menos fértil, mais pobre em nutrientes, matéria orgânica, então vai ser mais difícil de você cultivar e de plantar sobre ele. Os solos avermelhados são interessantes. Por quê? Eles podem ter duas origens principais. O solo avermelhado ele pode ter uma origem que é vulcânica, ou seja, vai ser muito fértil porque ele vem ali do resfriamento, da solidificação do magma, que é rocha derretida, e essa rocha ela tem muitos minerais, então o solo de origem vulcânica ele vai ser um solo muito fértil. Por isso então que você encontra muitas pessoas, comunidades, casas próximas a vulcões que são ativos, por exemplo. Aí você pensa, poxa, aquele pessoal é doido, né? Vivendo numa região onde tem um vulcão ativo, é muito perigoso. Mas é um solo muito fértil, porque aquele solo ele é formado pelo resfriamento da lava ali na superfície, que tem muitos minerais, tornando aquele solo super fértil, beleza? Ou ele pode ter também uma origem, esse solo avermelhado, uma origem de ferro, ou seja, ele é formado por óxido de ferro. Quando o ferro ele é oxidado, ele é decomposto ali, ele fica nessa coloração mais avermelhada, no processo que a gente chama de laterização. E aí ele é um solo mais ácido, mais difícil para você ter o cultivo, a agricultura, mas ele é muito importante, por exemplo, para a mineração. Quando a gente fala da textura do solo, galera, a gente está falando do tamanho, da proporção das partículas. Então, quanto maiores são ali as partículas do solo, é um sinal que elas sofreram, por exemplo, mais intemperismo físico. Que é um intemperismo físico que vai quebrar, fragmentar a rocha em partículas maiores, né? Então, a textura ali daquele solo, onde a gente tem, por exemplo, regiões mais quentes e secas, onde predomina o intemperismo físico, a gente vai ter blocos maiores ali do solo. Então, são partículas maiores. Agora, se é uma região que predomina o intemperismo químico, ou seja, a presença de água, seja da chuva, seja dos rios, decompondo aquela rocha, a gente vai ter partículas menores do solo, porque a água consegue dissolver partículas aí do solo, deixando ele mais fininho. Então, partículas menores que a gente tem nos solos é um sinal que ele veio da origem do intemperismo químico, a ação da água, né? Então tem uma textura mais fina, beleza? E basicamente a gente tem ali três diferentes tipos aí de textura, de tamanho, de proporção das partículas. A arenosa, que seria aquela maior, onde as partículas são maiores, e você tem no meio do caminho, né? Nem é tão grande ali a textura, nem tão grandes as partículas, mas também não são pequenas, que a siltosa está no meio do caminho, e a argilosa, onde tem as partículas que são menores, partículas de argila, são menores, né? O que isso quer dizer? Nas partículas menores, de argila, a gente vai ter buracos, né, que são os poros do solo menores. Então ele vai conseguir armazenar mais água, porque a água não vai conseguir infiltrar, porque os poros, os espaços entre um pedaço e outro do solo são menores. Então essa água não consegue infiltrar muito, ela vai ficar ali então armazenada, o solo vai ficar bem encharcado. Já os solos arenosos têm buracos, poros maiores, de espaços maiores entre as partículas do solo, isso facilita a infiltração, a água passa direto e ela não se acumula na superfície, ela vai se acumular em partes mais profundas. Por que eu estou falando sobre isso? Porque a gente leva a uma outra característica, que é a porosidade. Porosidade é isso, se refere ali à capacidade do solo de armazenar água, de escoar água, porque está se referindo aos tamanhos ali dos buracos dos poros no solo. Para a agricultura, por exemplo, não pode ser nem muito argiloso, ou seja, armazenar nem tanta água, porque em excesso vai prejudicar a agricultura, e nem pode ser tão arenoso, porque essa água vai passar direto, não vai ter água na superfície e não vai dar para você plantar. Tem que ter esse equilíbrio. A gente tem outras propriedades do solo, né, como consistência, que é a capacidade do solo de resistir, por exemplo, à quebra, à manipulação. Você tem também a questão da umidade, da acidez do solo, e uma outra questão que é a fertilidade, né? Que aí vai depender da quantidade de elementos nutritivos ali no solo, mas a gente tem então várias propriedades. As três principais são essas, né? A cor, a textura e a porosidade. Claro, destacando também a fertilidade, porque isso envolve atividades econômicas, né? Principalmente a agricultura. Para a gente finalizar a nossa aula, pessoal, eu trouxe aqui pra gente os principais solos que a gente tem no Brasil e a classificação desses solos. Basicamente, a gente pode classificar os solos de maneira muito fácil, tranquila, em três grandes grupos, três grandes classes. Dependendo ali se o solo é mais profundo, mais desenvolvido, ou ele é mais raso, mais superficial. Tranquilo. Quais seriam então essas três classes? A gente tem os solos que são zonais, que são aqueles solos mais desenvolvidos, que tem uma espessura maior, mais profundos. A gente vai dar o nome de latossolos. Lembra lá, né, quando a gente fala de agricultura, né, o latifúndio, né?
é uma grande propriedade rural. E aqui você tem um latossolo, é um solo mais profundo, mais desenvolvido, mais espesso, beleza? Como exemplo, a gente tem aqui no Brasil o solo mais fértil que a gente tem no país, que é o solo de terra roxa, que apesar do nome, é vermelho. Como assim, né? É porque ele ganhou esse nome de terra roxa ali no período que a gente teve uma grande leva de imigrantes italianos, ali século XIX, século XX, chegando aqui no Brasil, foram muito importantes, especialmente ali nas áreas de cafeicultura, no sudeste e no sul. E quando eles olharam ali para a terra, naquela região, uma terra mais avermelhada, eles chamavam aquela terra de terra rossa, que é vermelho em italiano. Porém, na pronúncia ali, as pessoas acabavam associando a roxa, né? Achavam que é parecido roça com roxa. Então ficou essa confusão. Acabou, mesmo a terra tendo esse tom mais avermelhado, ganhando o nome de terra roxa. E olha lá, lembra que a gente falou, a cor indica muita coisa? Se é vermelho, principalmente, ou ele tem muito ferro, ou ele é de origem vulcânica. Nesse caso, de origem vulcânica. De fato, a gente tem no Brasil um solo de origem vulcânica. Mesmo a gente não tendo vulcões aqui no Brasil hoje. Mas no passado bem distante, cerca de 200 milhões de anos, a gente teve atividades vulcânicas aqui no Brasil. Isso é possível, mesmo a gente estando ali no meio de uma grande placa tectônica, distante dos limites de uma placa. Porque a gente pode ter períodos de instabilidade geológica, onde tem fraturas na placa, e pode liberar espaço para o magma subir e ter atividades vulcânicas. Foi o que aconteceu há cerca de 200 milhões de anos aqui no Brasil. E essa lava chegando na superfície, ela se resfriou e deu origem ali ao basalto, né? Que é essa rocha de origem vulcânica, que foi sendo decomposta, quebrada ao longo de milhões de anos, dando origem a um solo de origem vulcânica. Por ter origem vulcânica, ele é muito fértil, porque a lava ela vem ali de rocha derretida e tem muitos minerais. Então, uma região ali, especialmente a parte sul do Brasil, parte ali do sudeste também, do centro-oeste, a gente tem a terra roxa. Esse solo mais profundo, latossolo, e muito fértil. Agora, os solos que são menos desenvolvidos, são mais superficiais, são rasos, é o que chama de solos azonais. Esse A vem de negação, zonais. Mais desenvolvidos, profundos, azonais, não são profundos, né? Esse A vem de negação. É especialmente encontrado em áreas muito inclinadas, íngremes, assim, onde não dá tempo do solo ser formado, porque a chuva, o vento carregam esse solo e ele não consegue se acumular. Ele fica um solo mais raso, menos profundo. A gente chama de litossolo. Esse lito vem de raso. Então é um solo pouco fértil porque quase não tem camadas. E aquele solo que está no meio do caminho, né? Nem é muito desenvolvido, espesso, profundo, mas também não é muito raso, está no meio do caminho, que a gente chama de solos intrazonais. Então esses solos intrazonais, que a gente tem, por exemplo, no Brasil, aqui o exemplo do Massapê, que a gente encontra na região Nordeste, que foi super importante ali no período da colonização, no início da colonização, a gente tinha ali o cultivo da cana-de-açúcar, porque foi pelo Nordeste que os portugueses chegaram primeiro, e onde eles encontraram esse solo, especialmente o solo de Massapê. É um solo bem fértil, mas não é tão desenvolvido assim como o solo zonais, que são os latossolos, né? Estão no meio do caminho, intermediários. Mas tem uma grande quantidade ali de minerais. Mesmo estando na região Nordeste, uma região menos chuvosa, uma região mais seca, né? Mas naquelas áreas onde tem mais chuva ali no Nordeste, a gente consegue ter uma boa prática da agricultura, porque são solos que contêm muitos minerais. Mas como em boa parte do Nordeste, como no sertão, né, muito seco, não consegue ter tanta matéria orgânica, e aí a gente não consegue produzir ali. Mas tem regiões do Nordeste, especialmente ali na zona da mata, que a gente vai ter uma grande quantidade de chuva. E aí a gente vai ter a presença de organismos vivos, matéria orgânica, o solo vai ser bem fértil. Muito importante para a plantação de cana-de-açúcar, né? Até hoje é uma região muito valorizada. Quanto lá os latossolos, né? Terra roxa, a gente falou, importantes para a produção do café, né? Hoje também são muito importantes para a prática ali da agricultura, também de cana-de-açúcar, mas também da soja, né? Até hoje são regiões muito importantes. Então são essas três classes, três grandes grupos de solos. Os zonais mais profundos, os azonais mais rasos, e que estão no meio do caminho, né? Os intrazonais. Então foi isso, galera. Espero que vocês tenham gostado da aula. Obrigado por terem ficado aqui até o final do vídeo. Se vocês curtem o nosso conteúdo, gostam das aulas, não deixem de comentar, deixar o like, se inscrever e compartilhar com quem você gosta, porque aí vai ajudar demais o nosso projeto a poder crescer e a gente continuar com os nossos vídeos. Beleza? Então até a próxima. Saudações geográficas. Abraço.